Agora são 11 horas e 30 minutos, voltando esse quinto bloco da sabatina com o candidato ao governo do estado de São Paulo, Gilberto Maringoni, do PSOL. Você pode enviar sua pergunta, é politica@gcn.net.br. Priscila Salles. Maringoni, no começo desse ano, a cidade de Franca enfrentou sérios problemas na área de saúde. A espera por atendimento nos prontos-socorros chegou a 10 horas. A justificativa apresentada pela Prefeitura foi a falta de médicos. Eu queria saber qual a proposta do senhor para resolver esse problema, que não é uma exclusividade do município de Franca. Em Franca existiram até 3 casos fatais, de pessoas que morreram por negligência. Hã? Foram 5. 5 pessoas? E há uma insatisfação organizada até com isso. O problema da saúde, o Brasil criou na Constituição de 88 um sistema teoricamente extremamente eficiente, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, que tem participação do governo federal, do governo estadual e dos governos das prefeituras. O governo federal entra com 65% de financiamento na média, os estados com mais ou menos 15%, eu digo mais ou menos porque variam, e as prefeituras com 20%. O problema é que o SUS está sofrendo um problema que várias áreas do Estado estão sofrendo. Eles disseram que iam privatizar as empresas de energia e ia vir dinheiro para a saúde. Não veio. Aliás, está reduzindo. E muitas prefeituras estão privatizando equipamentos de saúde. Tem um pronto-socorro aqui em Franca que está em vias de ser privatizado, ou seja, ser passado para uma organização social, uma OCIP, que é o que acontece em várias partes do Brasil. O custo fica mais caro, porque essa empresa precisa de lucro. Nós precisamos aumentar o financiamento, o Estado de São Paulo tem reduzido o financiamento, precisamos aumentar e não privatizar, que é a solução que a gente está tendo em várias áreas que não melhorou o serviço. O que a gente precisa é ter, primeira coisa, dinheiro público tem que ir para equipamento público. Nós tivemos o escândalo da Santa Casa em São Paulo, que tem um rombo de 320 milhões. A Santa Casa sobrevive com repasses do SUS. A gente precisa ter equipamento público em que o dinheiro não vá visar o enriquecimento de entes privados, de agentes privados. Precisamos acabar com a dupla porta nos hospitais públicos. Eu tenho plano de saúde, recebo lá o manual do meu plano de saúde. Está lá, o Hospital das Clínicas está conveniado. Como? O Hospital das Clínicas é público. É porque eu, com plano de saúde, sou bacana lá no Hospital das Clínicas e vou numa porta que não tem fila, não tem essa espera de 10 horas. A população que não tem plano de saúde tem esperas de 10 horas ou espera de meses para transplante. Então, é dinheiro e gestão, e não privatização. O senhor fala em acabar com a dupla porta. Eu vou citar o exemplo da Santa Casa de Franca. Ela é uma instituição filantrópica, mas boa parte dos recursos desse hospital vem justamente do atendimento privado que ela presta aos planos de saúde, porque o SUS não repassa o valor completo. Então, justamente são esses atendimentos que ela presta que vão pelo menos equalizar um pouco as contas. Como que o senhor vê isso? Olha, nós temos aí vários problemas, porque você está colocando o plano de saúde. O plano de saúde sustenta a saúde privada, mas, amigos, meu irmão é médico. Os repasses dos planos de saúde são tão baixos quanto do SUS. As consultas em planos de saúde, a revista Época fez há 1 ano e meio uma reportagem mostrando que nos planos de saúde privados, os médicos estão fazendo consultas de 15 minutos. Por quê? Porque a remuneração é em torno de R$30, então se ele faz uma consulta de 1 hora por R$30, é muito pouco. Mas se ele faz 4 consultas de R$30 numa hora, ele vai ganhar R$120. Então, o plano de saúde também precariza a saúde. A gente não acha que porque quem tem plano de saúde está com a vida resolvida, não está. Então, existe o repasse para a Santa Casa, mas a Santa Casa não é um hospital público. Ela pode ter a entrada que quiser. O que não pode ter é o seguinte, é o hospital público ter dupla porta. É isso que eu estou dizendo. Candidato, a Santa Casa de São Paulo recentemente se viu obrigada, por causa da falta de recursos, a suspender os atendimentos no pronto-socorro. Cortes ou suspensões de atendimentos na Santa Casa de Franca também já ocorreram. Quais são as propostas do senhor para resolver a crise financeira enfrentada pelos hospitais filantrópicos? Olha, primeiro, eu sempre quis entender essa história de hospital filantrópico. Eu nunca consegui compreender como é que existem no mundo real, no mundo de gente grande, de gente que tem mais de 10 anos de idade, organizações que empregam dezenas de pessoas, milhares de pessoas, que não têm fins lucrativos, como se o lucro fosse pecado na nossa sociedade. Porque o lucro é legítimo para você reinvestir no negócio. Sem fins lucrativos, você não consegue nem crescer. Então, dá
onde vem isso? São entidades, na verdade, que recebem, na maior parte das vezes, tem muita gente honesta, mas tem uma parte que recebe repasses estatais, repasses de dinheiro público, e não presta contas. A Santa Casa de São Paulo, eu estava lendo matérias na imprensa, mostrando como a gestão dela é pouquíssimo transparente, é uma caixa preta. Ela chega uma hora que explode, mas ela explode com um rombo de 320 milhões de reais. O rombo de 320 milhões de reais não foi criado na última semana. Como é que é essa gestão de uma entidade sem fins lucrativos que chega a esse tipo de rombo? Não é culpa do SUS, não pode ser. Será que ela só depende do SUS? Por que o SUS vai sustentar uma entidade privada? Então nós temos que ter uma política de construir mais hospitais públicos. E tem dinheiro para isso. Eu falo daqui a pouco de onde pode sair dinheiro para a gente investir mais em saúde e em outras áreas no estado de São Paulo. Em relação ainda à saúde, o senhor defende a eventual estatização da Santa Casa de Franca e de outras no estado também, não? Não, a gente precisa ver caso a caso. Eu defendo a construção que o Estado tenha uma rede pública maior. Porque na Constituição, quando foi criado o SUS lá em 88, no artigo 293 da Constituição, eles estabeleceram uma política ótima, que é o seguinte: todo brasileiro tem direito ao atendimento de saúde. Saúde é um direito. Antigamente, só quem estava no INPS, quem estava no Instituto de Previdência Social, quem estava empregado com carteira assinada, tinha esse direito. O SUS não, todo brasileiro tem. Só que o Estado não tinha equipamentos, hospitais, clínicas públicas para atender. Então a Constituição colocou o seguinte: o atendimento será feito pelo sistema público e por terceiros, o sistema privado. Então a gente tem que ver caso a caso essa questão da estatização, ver como está funcionando. Agora o principal é o seguinte: quem recebe dinheiro público não pode ter uma gestão pouco transparente, tem que ser abertas essas contas a qualquer momento. Não é para o governo, é para a sociedade, para a imprensa, para quem quiser ir lá verificar. Candidato, qual será a política do senhor para o tratamento de dependentes químicos, caso o senhor seja eleito governador do estado de São Paulo? Olha, dependentes químicos são os dependentes usuários de drogas, mais popularmente falando. A gente tem que ver isso como uma questão de saúde pública. Você tem que ter atendimento para aquelas pessoas usuárias das várias drogas, especialmente o crack, que é uma chaga na nossa sociedade, uma doença na nossa sociedade. A gente tem que ter uma política paulatina de descriminalizar algumas drogas e a gente vê o seguinte: o usuário não é o criminoso. Muitas vezes a pessoa que depende de uma droga, ela não está cometendo crime. O traficante, sim. O tráfico, o crime organizado tem que ser combatido. E seguir muito de perto essa experiência que está sendo feita no Uruguai, que é de descriminalizar a maconha e ver posteriormente a descriminalização de outras drogas. Só completando, muita gente pensa que descriminalização é você liberar geral. Você vai para o Uruguai e está todo mundo fumando maconha no meio da rua. Não, ao contrário. Você tem mais controle, porque para comprar maconha, você tem que cadastrar o seu nome nos locais públicos para você comprar. Ou seja, o controle é maior e afasta a criminalidade do tráfico de drogas leves. Candidato, um movimento que tem crescido é o que defende os direitos da diversidade sexual. No ano passado, alguns ataques foram registrados em São Paulo e em outras partes do país contra homossexuais. Qual que é a opinião do senhor sobre a proposta de criminalizar a homofobia? Olha, nós no Brasil temos alguns avanços. Nós tivemos nos anos 50 a Lei Afonso Arinos, que criminalizou o racismo. Não pode haver discriminação de etnia porque a pessoa é negra, é amarela, é branca, é índia, tal, de maneira alguma. Isso é crime. Seja por não dar emprego, seja por não dar vaga à escola, não ter um atendimento no posto de saúde. Nós temos que dar um passo adiante. As pessoas, os homossexuais, a comunidade LGBT, as pessoas elas têm uma orientação sexual que querem, as pessoas querem ser felizes, amar da maneira que se sintam mais realizadas. Qual é o crime disso? Então essas pessoas têm que ter o direito à união civil, à união estável, ou seja, direito de herança. Agora, a discriminação, seja vetar emprego, seja não atender, seja ter assédio moral, e a agressão tem que ser crime, porque nós estamos falando de uma questão de direitos humanos, porque senão a gente vai achar que as pessoas são diferentes porque pensam ou agem diferente da gente. E elas querem, é o seguinte, amar de maneiras, cada um à sua maneira. Isso é bonito, isso faz parte de uma sociedade que se entende como democrática. Candidato, mudando de assunto, nesse ano, em julho, a gente tem uma feira calçadista no estado de São Paulo, e Franca é um polo calçadista. E o presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados de Franca
diz que deve fechar o ano com 5 mil vagas de emprego a menos. E eu queria saber quais são as propostas do senhor, se for eleito, para melhorar o emprego e as condições de trabalho no setor. Franca, desde que eu sou criança, faz um tempinho já, assim, é o polo calçadista. Quer sapato, vai a Franca. Você quer couro aqui no estado de São Paulo, você vai a Pratânia. Mas Franca é um polo da indústria calçadista. E essa indústria, desde 1990, ela vem sofrendo uma queda de vendas e de produção e vem sofrendo muito com isso. Por quê? Porque em 1990 abriram-se as fronteiras brasileiras para a importação do calçado chinês, que chega aqui muitas vezes com custos com preço menor do que o preço de custo do calçado produzido aqui dentro. O problema hoje da crise calçadista não é um problema do governo do Estado, embora o governo do Estado possa ajudar a resolver. O problema é o seguinte, é um problema da política econômica do governo federal. Nós para acabar com a inflação, nós atrelamos, não por lei, mas praticamente atrelamos o real ao dólar. Os produtos brasileiros estão muito caros para serem exportados e está muito barato para a gente importar. Quem compra vinho no supermercado sabe, de alguns anos para cá, os vinhos argentinos, chilenos, que são ótimos, estão muito baratos. E os sapatos também. Isso está fazendo uma concorrência predatória com a indústria calçadista de Franca. É um problema do governo federal que o governo estadual tem que incentivar para que não haja não só a queda da produção, a desindustrialização, mas esse drama humano, essa chaga do desemprego. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim deste quinto bloco da Sabatina com Gilberto Maringoni, do PSOL. Daqui a pouco, no último bloco, tem perguntas de jornalistas, tem ainda perguntas de internautas. É o GCN na cobertura das eleições 2014.